Boa noite. Então, estamos aqui nesse momento muito feliz, com amigos, colegas de arquitetura, professor Nireu Cavalcante, aqui, nosso decano da Escola de Arquitetura e Urbanismo, Pedro da Luz Moreira, e professora Fernanda Sanches, minha colega, então, do programa, que fecha meu nome. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano e do laboratório Globalização e Metrópole, também do PPGAU. Então, estamos querendo aqui levar algumas questões, levantar essas questões e uma visão crítica sobre arquitetura e urbanismo com base no conceito de transculturalidade estética. Então, passo a palavra agora à Fernanda e depois continuaremos o debate. Muito obrigada. Obrigada, Diná. Boa noite a todas e todos. Palmas, né? Austera. Vou mudar, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E uma alegria e uma honra acompanhar a Diná no lançamento da obra dela, Arquitetura Transcultural, do Kitsch aos Castelos Tropicais. Eu conheci a primeira obra da Diná há mais de 40 anos, que é esse livro aqui, muito importante em nosso campo de arquitetura e urbanismo, bastante conhecido, circula e circulou muito por espaços de pesquisa, de arquitetura, do nosso campo de arquitetura e urbanismo, Arquitetura Kitsch Suburbana e Rural. Esse que eu tenho é a segunda edição, de 1982, e tem no seu verso um convite à leitura do Carlos Drummond de Andrade. E esse convite à leitura diz assim: Arquitetura Kitsch, livro que até a um leigo como eu interessa vivamente, pelo mundo de sugestões que encerra. Afinal, é a vida da gente, os gostos e sonhos de muitos patrícios nossos que estão espelhados ou realizados nessas casas que vocês descobriram na confusão carioca e adjacências. Tão Brasil, e tão convidando a nossa simpatia e compreensão, mais do que ao sorriso dos eruditos. Esse é o convite à leitura da primeira obra com a qual eu conheci a Diná Guimarães. Bom, hoje estamos aqui compartilhando esse momento de lançamento de mais um livro da professora Diná Guimarães, que muito nos alegra. A Diná é muito inventiva, muito profícua, e ela lança um livro a cada ano. Então eu quero apresentá-la dizendo que Diná é professora, colega, associada permanente do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF, coordenadora do LAPALU, Laboratório Transcultural da Paisagem e do Lugar, é um grupo de pesquisa do CNPq, do PPGAU UF, e Diná tem também a transdisciplinaridade em sua formação, em seus estudos. Ela fez o mestrado e o doutorado no Museu Nacional da UFRJ, no Rio de Janeiro, em Antropologia, mestrado em História Antiga e Medieval, no IFIX, da UFRJ. Ela também fez formação na Fulbright Visiting Scholar. Ela foi do Museum Studies Program, Graduate School of Arts and Science, esteve também na New York University, tem pós-doutorado em Antropologia, University of New Mexico, no ano 2000, e ela é membro do ICOM, International Council of Museums, da Unesco. Também foi vice-diretora do Museu Nacional de Belas Artes e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IFAM. Então, eu, com essa introdução da sua carreira, do seu percurso pela vida, e pela vida acadêmica, e pela vida institucional da cultura republicana, eu passo a palavra a Diná.
Muito obrigada, Fernanda, por suas palavras esclarecedoras. Então, o kit marcou realmente a minha vida, né? Olha, chegou o João Batista, pô. Então, para falar do kit, né, a gente lembra muito do Humberto Eco, né? O primeiro livro, então, sobre o kit foi feito por Humberto Eco. E esse livro aqui que Fernanda mostrou, eu escrevi com Lauro Cavalcante. Nós éramos alunos ainda da arquitetura e urbanismo, de Lígia Pape, uma grande artista plástica, Frederico de Moraes, entre outros grandes professores ali da Santa Úrsula. E o que Humberto Eco, então, define no kit, né? Como uma mentira de informação estética, né? Eu acho bem interessante esse conceito do Humberto Eco para a gente pensar a sociedade, porque quando a gente viaja, né, para o turista, por exemplo, você vai à Torre Eiffel e aí você volta com o chaveirinho da Torre Eiffel, né? Então, é um ato kit da possessão, né, desse objeto que vai te lembrar a Torre Eiffel verdadeira, o bem histórico, né, na miniatura. Então, essa mentira de informação estética, o Eco comentava que era você mudar a escala, né? Você mudar a referência do objeto e traduzir, então, para o consumo, né? A grande discussão do Humberto Eco no kit é o consumo conspícuo, né? Que agora estamos vivendo a era total agora do consumo, né, midiático, né? Não era naquela época, na década de final de 70 e 80, né? Que a gente escreveu. E aí eu fico perguntando, né? Chegou João Batista aqui, meu orientando de doutorado, hoje doutor, e que escreveu sobre o castelo de Guédelon, né? Então ele vai comentar, né, sobre essa questão do neomedievalismo. Como hoje em dia, então, a capa do livro, né, vocês estão vendo aí, é o Castelo de Itaipava, né? De quem esse projeto a gente fica se indagando? De Lúcio Costa e Fernando Valentim, da década de 20. Né? Lúcio Costa, antes de ser o nosso modernista famoso, ele fez o eclético, né? Sendo aluno da Escola de Belas Artes. Né? Então, essa ideia de você ter um neogótico do século XIII, em pleno Rio de Janeiro, né? Como uma grande referência ali desse kit também, né? Porque não deixa de ser você transplantar uma Idade Média para os trópicos, né? Daí a ideia de castelos tropicais, né? Você ter ali plantas que são europeias e jardins europeus, junto de bananeiras, né? Então, o Barão Smith Vasconcelos, que está aqui no Cosme Velho, a casa dele, em frente ao São Vicente, ali de Paula, né? Ele era dono de todo o bairro aqui, tá? A rua Smith Vasconcelos está ali do lado da subida, né, para o Corcovado, ali do Bondinho. E ele também é quem dá a casa de Machado de Assis para ele morar. Né? Então, uma figura importante aqui do nosso bairro, Smith Vasconcelos, que é quem convida Lúcio Costa e Fernando Valentim para construir esse castelo, né, para fazer o projeto original. E aí, o que eu escrevo no livro? Que houve uma certa... Eles se estranharam. Né? Lúcio Costa entrou em uma crise até projetual, que a gente chama, porque o Barão não aceitou o risco original que ele fez da entrada, do hall de entrada que está lá. Porque ele queria uma separação dos quartos do casal, dos quartos do filho. Ele queria que houvesse duas áreas separadas. E Lúcio Costa não concordou e se afastou do projeto. Né? Então, foi Fernando Valentim, que o Castelinho Valentim está ali em Santa Teresa. O pai dele, o pai de Fernando Valentim, que era colega do Lúcio Costa, constrói aquele castelo que está ali, para quem puder passar e visitar ali. Hoje em dia parece que está aberto e tem Airbnb, tem uma série de apartamentos ali que se pode olhar. Né? Então, eu fico pensando no Rio de Janeiro tropical, né? Nas minhas pesquisas, eu sempre indago essas questões, então, de uma estética transcultural. O que seria o transcultural? Foi o professor Jacques Poulain. É a possibilidade, então, de você ter culturas
díspares, dialogando e criando uma cultura autônoma, né? A interculturalidade são duas culturas se tocando. A multiculturalidade é a ideia de várias culturas existentes. E o transcultural, então, seria uma contaminação, no dizer de Deleuze-Guattari, em que surge um terceiro termo, né? De um diálogo entre culturas diferentes e de áreas também artísticas diferentes, né? Então, esse é o conceito da transculturalidade que Jacques Poulan cunhou na Unesco, né? É um filósofo que participou do nosso programa. A gente escreveu sobre a estética transcultural na Universidade Latino-Americana. Foi um projeto, então, do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, que eu coordenei pelo Brasil e Jacques Poulan pela Universidade de Paris 8, Saint-Denis, né? E aí, eu só gostaria, então, de comentar, né, assim, alguns elementos que eu marquei aqui no livro. Por quê? Por que Carol Potiguara está lá na ponta? Carol me acompanhou, então, no seminário Arquitetura Indígena Bioclimática. Esse curso foi ministrado dentro do Maquinho, o único projeto, então, do Niemeyer feito numa favela brasileira, né? Um projeto da prefeitura. Ele tem uma igreja dentro de outra favela, mas um prédio institucional da prefeitura. O Maquinho é o único prédio em frente ao MAC Niterói, né? E ali na sala Pierre Bourdieu, né, porque a gente era muito chique, era o Pierre Bourdieu que nos abençoava, a gente organizou esse seminário Arquitetura Indígena Bioclimática, né? Pablo Lobo, que está aqui, que é diretor de imagem também e mestre pela UF, né? Ele... Desculpa, Pablo Rossi, então, é o nosso diretor de imagem, foi meu aluno lá também, tá? Então, temos aqui um grupo da UF e de outros colegas de outras universidades. Então, depois a gente vai abrir para o debate, né? E aí, Carol, então, e eu pensamos, juntamente com o Mário Pedrosa, o conceito do Museu Vivo, Museu das Origens, né, do Mário Pedrosa, e a ideia de ter um espaço dentro da UF para uma reflexão indígena. E chegamos a realizar juntas 2 ocas, uma guarani e outra xinguana, dentro do campus da UF como canteiros experimentais de cultura indígena, né? Então, foi um momento muito feliz, né, Carol, que nós recebemos os índios Aueti e o Alapiti e Camaiurá e o pajé Sapaim, então, tendo essa possibilidade de abençoar uma oca feita dentro da UF, né? Então, eu acho que foi um momento de contato aí dos alunos também da arquitetura e urbanismo com indígenas construtores e no momento de avanço agora da cultura indígena no Brasil, sendo considerada para uma universidade indígena, né? É um avanço muito grande desse governo Lula e eu acho que é o momento da gente olhar para esses indígenas como parte integrante da nossa sociedade, né? Cada vez mais, né? E aí eu vou comentar, então, e passar depois para os outros convidados, somente alguns pontos aqui, que eu vou ler algumas frases, tá? Uma das questões principais, então, do livro é o espaço participativo urbano, definido pela atuação de uma nova classe média articulada por redes virtuais. Estamos aqui desde 2019, dando aulas online dentro da universidade, cursos online, né? Cada vez mais abrindo para a mídia digital. E esse nosso evento também vai depois subir para o YouTube, né? Como uma discussão, então, aberta ao público também. E eu pergunto, então, será que a superação de desigualdades estruturais da sociedade do capitalismo tardio poderia conduzir à adoção da perspectiva dos desprivilegiados que orienta os rumos de um urbanismo comprometido
com ideais de justiça social e cidadania participativa? Ou será que uma cidade desigual deve se afirmar cada vez mais, em meio à própria violência tantas vezes recrudescida pela tentativa frustrada do poder público em contê-la através de forças policiais e militares, no caso fluminense, né? Estamos todos vivendo esse momento de violência grave, urbana, né? E aí, como é que essas redes, então, virtuais, criam um mundo digital real e produzem uma nova imagem política e estética no Brasil urbano contemporâneo, né? Como essa nova cidade participativa define o mercado de bens culturais virtuais, entendido como fator primordial de desenvolvimento político-social. E como o novo modelo de microplanejamento urbano participativo se encontra expresso na cartografia dos movimentos de rua brasileiros. Se a gente pensar que os movimentos de rua começam em 2013, né, com as primeiras participações públicas no espaço carioca, eu acho que é bem recente essa questão da mídia digital no espaço urbano, né? E até nós, né, Fernanda, nos indagamos em teses de doutorado, como que eu participei da Clarice Link, de outros colegas, no sentido de perguntar que mobilidade urbana é essa, né? No caso da Clarice, ela pergunta a questão, então, do Uber-táxi e do corpo da mulher negra da periferia, né? Como é que isso ocorre e está mudando a feição da cidade cada vez mais. Então, são questões primordiais para a gente pensar essa nova cidade agora marcada por redes virtuais, né? E uma questão crítica, então, sociológica pode ser assim formulada: de quais metáforas alternativas podemos lançar mão para imaginar uma política cultural? A resposta reside na poética da transgressão e nas forças carnavalescas suprimidas pelas elites burguesas em sua retirada da cultura popular e na possibilidade de entrar em contato com domínios sociais baixos ou repulsivos. Isso é o Edward Hall, né, em que ele se inspira em Bakhtin para falar da questão da carnavalização, né? E ele diz, a gente pode então pensar que o Brasil assume um papel transgressor preponderante através da ideia de que o Brasil é o país do carnaval. Então, resta indagar se somos também o país da transgressão, como parecem demonstrar os recentes movimentos de ruas que ocupam a mídia digital, né? E terminando, então, gente, eu penso algumas reflexões críticas, né, que eu acho que a gente está vivendo aqui. Como esse universo de fluxos digitais pode interferir positiva ou negativamente na situação de violência vivida pelas megacidades brasileiras e latino-americanas? Como a mídia digital narra em tempo real, cotidianamente, as marcas urbanas deixadas pela violência de indivíduos e grupos perdedores do sistema em relação a veículos, com incêndio de ônibus, trens, assaltos a transeuntes, sequestros de carro, a depredação de artefatos públicos e, se a gente pensar, o Uber-táxi, né, e outros meios também de aplicativos aí para a mobilidade urbana, né? E qual é o questionamento crítico que a sociedade brasileira deve empreender nesse momento de comoção social, ao se prever pela Declaração Universal de Direitos Humanos que toda pessoa pode se expressar, criar e difundir obras na língua que escolher, em particular em sua língua materna? Então, a questão importantíssima dos direitos humanos e das liberdades democráticas fundamentais, no caso aqui representado pela nossa colega, fez graduação em História, Carol Potiguara, pela UF, e mestrado em Linguísticas e Línguas Indígenas pelo Museu Nacional, tá? Então, é isso que eu gostaria de comentar e muito obrigado a todos que vieram. Eu
gostaria de passar a palavra, antes de passar a palavra, destacar como é bom, como é prazeroso ouvir as reflexões, as ideias da Diná que estão nesse livro e como a abordagem dela, de um trabalho de mais de 10 anos reunidos nesse livro, nos convidam a um passeio que transcende o nosso campo da arquitetura e do urbanismo e nos lança numa aventura, numa leitura transdisciplinar, né, dos objetos que ela analisa, porque ela passa pela antropologia, pela sociologia, pela filosofia, pelas artes plásticas, pelas mídias, né, pelas ciências da comunicação. Então, é um convite a uma reflexão mesmo transdisciplinar o tempo todo que está nesse livro, né? Então, eu gostaria, além de agradecer a Diná pela apresentação da obra, gostaria de passar a palavra para o João Batista Porto Júnior, que é mestre e doutor pelo PPGAU, da UF, com estágio em doutorado sanduíche no Centro de História da Universidade de Lisboa, especialista em História Antiga e Medieval pela UERJ, professor de Arquitetura e Urbanismo da Unilassalle, graduação em Composição Paisagística pela Escola de Belas Artes da UFRJ, professor de História da Arte, Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, Teoria Crítica da Arte e da Arquitetura, Evolução das Artes Visuais, Estética, Paisagismo, Planejamento Urbano e Desenvolvimento das Cidades. Quantas disciplinas! Então, eu te passo a palavra. Bom, muito obrigado. Boa noite. Desculpa a demora, o atraso. Nós morando em Niterói, foi complicado. Primeiro agradecer a Diná imensamente pelo convite, agradecer publicamente por todo o carinho durante o período de orientação. Fundamental, né, as reflexões, e ainda hoje, né, a gente se liga para trocar provocações e chorar também, né, as mágoas dos temores, né, de aproximações do fascismo político e tudo mais. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa noite, né, porque quando a gente fez o trabalho sobre o Castelo de Itaipava, ele sempre traz uma reflexão sobre como que a gente pode refletir sobre uma Idade Média nos trópicos, né, numa Idade Média num país e num território que não viveu uma Idade Média. E como que nasceu, né, essa ideia de reviver uma Idade Média. E isso acontece exatamente, né, e o Castelo de Itaipava ele vai ser fruto do que eu vou falar, mas também vai ser fruto de tudo que eu vou falar, né, uma série de aproximações que nós temos hoje dos movimentos, né, de extrema-direita e os movimentos nacionalistas e ultranacionalistas com a Idade Média. Eu não sei quem chegou, né, a verificar as imagens que foram publicadas em jornais na época. Em 2017, eu acho, teve em Charlottesville, nos Estados Unidos, uma manifestação, United USA, né, onde ali se uniram, né, grupos de extremistas, suprematistas, racistas, Ku Klux Klan, em prol, obviamente, né, do governo Trump. E junto com esses caras estavam templários, estavam pessoas, né, vestidas com roupas medievais e por aí ia, né? Durante a invasão do Capitólio, né, que aconteceu também nos Estados Unidos, foram vistos também, né, novamente, cavaleiros templários, pessoas com roupas como se fossem, né, roupas medievais, com espadas, escudos. E, bom, o que aquilo tem a ver, né, um cara com roupa de templário invadindo um Capitólio? Mas isso não se detém aos Estados Unidos, né? No Brasil também houveram algumas manifestações pró-Bolsonaro, em que na Avenida Paulista, né, apareceram grupos de pessoas também, né, templárias. Bom, no Brasil nós temos inclusive, né, um grupo, né, religioso
os arautos do Evangelho, né, bastante fundamentalista, que usa roupas, né, bastante semelhantes com as dos antigos templários e tudo mais. E nessa manifestação na Avenida Paulista havia lá, né, os grupos também com roupas de cavaleiros medievais, com espadas, com escudos. E aí, assim, né, a reflexão que nós precisamos fazer é por quê? Né? O que um país que não teve Idade Média, né, utiliza essa Idade Média para tentar afirmar um discurso ideológico, político, ultranacionalista, de extrema-direita, fascista, racista, xenofóbico, homofóbico e preconceituoso da pior tipo. E a reflexão, né, e digamos assim, a tese, né, que eu defendo, a ideia principal que eu defendo é que isso nasce lá no século XIX. Eu vou tentar não me alongar muito, né? O século XIX, ele é um século, né, de ascensão do que a gente chama, né, de um pensamento romântico. E o século XIX também é o momento, né, de grande consolidação da Revolução Industrial. O que a consolidação da Revolução Industrial ensina aos países europeus? Ensina que eles podem utilizar os recursos, né, territoriais de forma plena. Então, era importantíssimo que esses países europeus eles tivessem, né, os seus territórios perfeitamente demarcados. Para terem seus territórios perfeitamente demarcados, esses países precisavam tentar afirmar, né, as origens dos seus territórios. Aonde meu território surgiu? Como é que surgiu a França? Como é que surgiu a Alemanha? Como é que surgiu a Itália? Eles precisavam afirmar, né, para poder dizer assim, não, meu território vai daqui até aqui. E foi daqui até aqui há muito tempo. E para poder fazer isso, né, bom, eles começam a inventar. Porque na passagem da antiguidade, a Europa era o quê? Era basicamente tudo Roma, né? Império Romano. Todo mundo lembra, né, aquele mapa de Roma que vai desde a Inglaterra até o norte da África, da Península Ibérica até a Judéia. Então, assim, aquilo tudo era praticamente território romano. Quando o território romano começa a se esfacelar, aí surgem, né, outros territórios, que nada tem a ver com os países que hoje estão lá. Mas, durante o século XIX, esses mentirosos românticos tentaram inventar uma mentira que muitos acreditaram, de que os países europeus foram fundados durante a Idade Média. E muita gente acreditou nessa mentira, né? Até o Patrick Guias, lá, nos 2000, né? No ano 2000, lançou um livro chamado O Mito das Nações, né? A Invenção dos Nacionalismos, onde ele vai pegar esses documentos e vai começar a desmentir todos eles, né? Dizendo, olha, a França mentiu, quando, né? Inclusive inventou documentos forjados para dizer que ela teria nascido lá na Idade Média. Mas o que vai resultar isso? Né? Do século XIX, dessa invenção dos nacionalismos associado à Idade Média, as origens das nações vão ficar associadas à Idade Média e a mitos medievais, né? Joana d'Arc, Henrique V, enfim, Carlos Martel, Carlos Magno, e por aí vai. Do século XIX à passagem do século XX, a gente vai ter uma certa agudização do processo nacionalista, surgindo os movimentos ultranacionalistas, sabidamente, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Esses movimentos vão continuar exatamente com esse discurso. E se vocês pesquisarem, né, porque aqui eu não tenho como mostrar algumas imagens, mas se vocês pesquisarem no celular e colocar lá Hitler as a Knight, né, Hitler como um cavaleiro medieval, vai aparecer uma série de ilustrações que foram formuladas na época como propaganda nazista do Hitler em cima de um cavalo com uma armadura de cavaleiro medieval. Na Segunda Guerra Mundial, em 1933, a partir de 1933, alguém usava uma armadura medieval para ir para a guerra? Não. O que Hitler está fazendo ali naquela imagem com uma armadura medieval? Bom, ele está, novamente, reiterando o discurso de que a nação alemã surgiu na Idade Média, né?
e de que nós temos que defender esses... E aí a Idade Média vai estar associada não apenas ao nascimento das nações nesse momento, mas vai estar associada a um fundamentalismo cristão, né? A ideia de que a Idade Média é a idade da fé, a idade do cristianismo e tudo mais. E aí, finalmente, a gente consegue, né, entender dessa associação do nacionalismo, do ultranacionalismo, do nazismo, do fascismo. Existe a imagem do Mussolini também representando como guerreiro medieval. Existe a imagem de Salazar, em Portugal, representado como guerreiro medieval. Vai sempre existir, né, nesses movimentos ultranacionalistas do início do século XX, algum tipo de associação como propaganda dessas pessoas como cavaleiro medieval. Bom, saltamos então para o século XXI, pensando que isso teria sido ultrapassado, que o Patrick Guias finalmente desmistificou esse grande erro de que as nações europeias teriam nascido na Idade Média, né? Não existe nada de teor nacionalista durante a Idade Média. A Idade Média é marcada por um senhor feudal no alto de um castelo e um camponês pobre, miserável, tendo que lutar por esse senhor forçadamente, porque senão seria expulso, né? É muita ignorância e ingenuidade acreditar que esse camponês vai lutar por esse senhor por um ideal nacionalista, né? Levantando uma bandeira de um país que nem existe ainda para lutar por ele. Né? Enfim, né? Não existia nada de nacionalismo, não existia nem quer dizer, existia o termo nação, mas o termo nação não dizia respeito ao território, dizia respeito a grupos de pessoas em um território estrangeiro, inclusive. Né? Então, por exemplo, era a nação francesa na Inglaterra, ou seja, eram os franceses que viviam na Inglaterra. O termo nação era usado nesse sentido. Não havia nenhum termo, né? O uso do termo nação, tal como o século XX vai entender o termo nação, que nós temos, então, nesse século. E ali, então, saltamos, né, para o século XXI, para entender o século XXI. E aí a gente vai ver, né, se vocês pesquisarem aí também, a representação do Trump como um cavaleiro templário, né? A representação, talvez não a representação, mas a Marine Le Pen, por exemplo, na França, né, a grande representante da extrema-direita francesa, fazendo os seus discursos na frente da estátua da Joana d'Arc, né, se apropriando desse símbolo medieval francês para poder reiterar a ideia do nacionalismo. Obviamente, né, essa ideia falaciosa de que a França, a nação francesa, teria nascido na Idade Média. Você vai ver em Portugal, né, esse representante do Chega, agora me escapa o nome dele. Esqueci. Bom, daqui a pouco eu vou lembrar, mas ele também fazendo o seu discurso, né, nacionalista, de extrema-direita, na frente lá da estátua, né, de Dom Manuel Venturoso e tal. E sempre isso, né, sempre remetendo a esse passado histórico e heróico da Idade Média. E isso vai acontecer na França, isso vai acontecer nas nações europeias. E mesmo que na nação europeia, nas nações europeias, isso já seja uma discrepância, porque, como a gente já falou, né, nenhuma nação europeia, de fato, né, nasce na Idade Média, não como um Estado que nós, né, um Estado nacional como hoje, né, o Estado nacional moderno, como hoje nós conhecemos. Transportar isso para o território americano enfim, né, de um abismo, né, extremamente difícil de se compreender, porque, como eu falei, né, pelo menos lá na Europa, eles tiveram uma Idade Média, mas a América não vivenciou esse período histórico. Então, quando você vê uma imagem do Trump, né, como cavaleiro, e aí depois você vai ver no Brasil, né, uma imagem do Bolsonaro, igualmente, né, trajado como cavaleiro templário. E aí você vai ver na Avenida Paulista, né, cavaleiros templários defendendo os ideais bolsonaristas, os ideais da extrema-direita. E aí você vai fazer esse link, né, finalmente, entendendo que por que essa Idade Média ela foi apropriada, né, ela foi sequestrada pela extrema-direita, ela foi sequestrada por esses ideais racistas, por esses ideais, né? E aí, principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, de
vikings, né, e escandinavos, e a gente vê hoje os grupos neonazistas no Brasil, e todos eles, quase todos, sem exceção, né, vão tatuar símbolos vikings, né, seja um martelo de Thor, seja alguma runa viking. E aí você pergunta, nossa, mas por que esse cara neonazista está usando um símbolo dos vikings, né? E aí você vai entender que também lá, na época de Hitler, né, Hitler utilizou e abusou, né, desse passado escandinavo, nórdico, principalmente quando a propaganda nazista chega à Noruega e tenta, né, ali angariar, né, soldados noruegueses e vai se apropriar do barco viking, né, do guerreiro viking, vai se apropriar das runas. Bom, é só lembrar que a famosa SS, né, que na verdade não é um SS, aquilo são runas, né, vikings, que foram, né, apropriadas ali, usadas pelo nazismo como símbolo, né, daquela facção, né, a facção daqueles criminosos lá que usavam, né, o SS naquela roupa da Hugo Boss. Então é isso. Então ainda hoje sobrevive de uma maneira bastante equivocada, infelizmente, né, essas associações com a Idade Média. Isso é importante porque, assim, se eu já desmistifiquei que a Idade Média não tem nada a ver com a criação das nações europeias, né? Então, essa apropriação que a extrema-direita hoje faz da Idade Média está completamente errada, a gente também pode entender que toda essa apropriação que os nazistas fazem dos vikings era completamente errada, porque uma das principais pesquisas que foram feitas, né, sobre a genética escandinava, de alguma, né, das ossadas encontradas lá da era viking no território escandinavo, comprovou que assim, o DNA daqueles caras não tinha nada de pureza naquela pureza, né? E é isso, né, que também a gente precisa entender, né, que essa ideia totalmente equivocada do famoso, né, da famosa eugenia, né? A ideia de que existe uma raça pura. Bom, o ser humano surgiu há 300 mil antes de Cristo, né? 300 mil antes do presente. Nós nos misturamos até com neandertais, que nem são homo sapiens. E aí vem um cara no século XX, 1930, e fala que nós somos uma raça pura. E as pessoas acreditaram nisso, né? Mas, enfim, tem pessoas... Tudo bem, naquela época... não havia uma pesquisa genética, né, para isso. Dr. João, eu gostaria que você fizesse esta sua análise maravilhosa com a figura do Smith Vasconcelos. Ele era esse direitista? Não, ele era um... É importante, porque o livro dela trata do castelo mandado construir por Smith Vasconcelos. O que levou o Smith Vasconcelos a querer um castelo no Rio de Janeiro? Porque ele tinha essa fixação por títulos de nobreza, né? Tanto que ele vai solicitar esse título de nobre, né? Que era algo que não era mais dado, né? Não era mais comum já nessa época, e ele vai solicitar esse título de nobreza exatamente por entender que esses valores medievais, porque isso daqui é fruto desse romantismo, né, que eu falei lá do século XIX, da ideia de que as nações e tudo foram criados na Idade Média e tal. Então, João, o pai do Smith Vasconcelos, cearense, ele tinha um título já de barão. Uhum. E ele recebeu esse título de barão ainda no Império. Então, não tem essa relação que você está fazendo. Não. Assim, esse título de barão, ele fazia sentido até um determinado momento histórico, né? Assim, era necessário, fazia sentido. A partir de um determinado momento, esse título, né, e principalmente esse título de nobre, né, com brasão e tal, no momento histórico que nós estávamos, esse título ele já não era mais algo
digamos assim, que daria a ele a importância que poderia ter dado em um outro período, né? No período que ele viveu, o título de nobreza para ele... Ele viveu no século XIX. Se- A não. casa dele, a casa do Domingos Vasconcelos, foi construída em 1892. Mas Sim. o castelo é do início Desse do século. Sim, mas, Sim. E ele comprou A pessoa não título muda, papal. assim. Não, ele comprou um A título pessoa não muda. Ele era o barão, pela leis da nobreza. Quando o pai morreu, ele recebeu o título. Não, é ele comprou um título papal, Nico. Não, Isso isso é outra tá na- coisa. Não, tá no Mas o trabalho. título de barão, Não, ele recebeu, ele não recebeu. quando o pai morreu. Ele não recebeu, porque ele não havia essa ideia de passar o título. Não, ele comprou um título papal. Assim como Cândido Mendes comprou. Sim, isso é outra coisa. Mas é verdade. Depois da República, os nossos desejosos de nobreza aí iam buscar o título em Portugal. Depois da República, a República que encerra esses títulos de nobreza. Então, mas exatamente, esse título ele não faria mais sentido existir, né? Ele já não precisava mais desse título, porque esse título não daria a ele nenhum tipo de, como posso dizer, de facilitadores, de melhorias de vida, e até porque ele já tinha, né? Nesse momento. Então, assim, por que, né, buscar esse título de nobreza, né? Por que insistir nessa busca do título de nobreza? Quer dizer, Smith Vasconcelos claramente era influenciado por esse pensamento romântico europeu, né? Da importância, né, da Idade Média, de que, óbvio, né, fica claro na construção, né, de um castelo medieval, das dimensões, né, o castelo de Itaipava, se não me engano, ele continua sendo um dos maiores castelos, né, tropicais, ainda hoje, porque se prolifera no Brasil, né, construções de castelinhos medievais ainda no século XXI, né, e aí a gente precisa entender também, né, as origens que levam, né, as pessoas no século XXI a construírem castelinhos medievais, e fica claro aqui, né, na própria tipologia arquitetônica desse castelo, a origem da influência do pensamento dele, né? A influência do pensamento dele é uma influência de um pensamento romântico. Um pensamento romântico, como disse bem a Diná, um pensamento romântico tardio, né? Que já na Europa não mais se materializava de forma tão forte e tudo mais. E ainda no Brasil, né, se materializava na forma dessas grandes construções e nessa busca, né, por títulos de nobreza, por viver, né, uma ideia de cavaleirismo, né, com a heráldica, com os brasões, né, toda essa imagem, né, remanescente da Idade Média que o romantismo vai trazer. Só que o grande problema do romantismo, como eu falei, é que o romantismo ele não traz uma Idade Média que hoje, né, bom, não vou dizer que a gente conhece plenamente a Idade Média, e exatamente por não conhecermos plenamente a Idade Média, essas permanentes lacunas e essas permanentes dificuldades, né, de preencher o quebra-cabeça do que foi essa Idade Média, é que permite alguns grupos, né, pegar aqui, não, vou pegar essa lacuna aqui, vou pegar isso daqui que ninguém sabe e vou, então, preencher da maneira que eu bem entendo, né? O que, obviamente, não é correto, mas, enfim, existem grupos que se apropriam disso de maneira ideológica e vão preencher da maneira que bem entendem. E aí, o que aconteceu, então? Esse século XIX, ele inventou uma Idade Média, né, que não é a Idade Média real. Basta a gente, né, bom, como eu falei, né, a importância da gente, de repente, ter as imagens, né? Basta a gente lembrar lá das famosas artes pré-rafaelitas, né, da Irmandade pré-rafaelita, John Everest Mills, esses caras, né, que pintavam cavaleiros com armaduras radiantes, né, salvando donzelas, e todo um bucolismo, né, em torno de uma Idade Média que, obviamente, a Idade Média passou muito longe de ser aquilo que foi representado nessas obras pré-rafaelitas, né?
nós sabemos perfeitamente de todas, hoje, né, sabemos perfeitamente de todas as dificuldades que se passava naquela Idade Média. Então, assim, a Idade Média, ela inventa, né, o romantismo, ela inventa essa Idade Média, e o que, né, o Smith Vasconcelos bebeu, né, como referência foi exatamente essa Idade Média inventada, né? Essa Idade Média que não era uma Idade Média real. Era uma Idade Média que fez ele sonhar com essa ideia de ser um nobre, né, dos trópicos, de ser uma figura, né, com um brasão de cavaleiro, né, pendurado no seu castelo. Então, e por aí vai. Então, apenas para fechar, né, eu espero, como eu disse, né, eu trouxe isso para reflexão, depois a gente pode fazer, né, novos questionamentos e voltarmos aos debates. Mas é isso, né, entender que o mito, né, dessa Idade Média inventada surgiu no século XIX, ele permanece até hoje, né, no imaginário de uma extrema-direita, no imaginário de grupos suprematistas, né, neonazistas e por aí vai, e que, obviamente, a gente precisa lutar para tentar, né, descolar essa ideia, né, de uma Idade Média associada também a esses grupos, né, fascistas, neonazistas, extremistas e por aí vai. Bom, muito obrigado e me coloco à disposição aí para mais perguntas depois. Obrigada, João. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra à colega Carol Potiguara. Carol tem graduação em História pela UF, mestrado profissional de Linguística e Línguas Indígenas na UFMJ, Museu Nacional. É assessora da Coordenação de Cultura Afro e Etnias da Secretaria de Cultura de Maricá, Rio de Janeiro, e suas áreas de atuação são oficinas de grafismo, canto, artesanato e artes visuais indígenas. Carol Potiguara, está com você. Então, Xandé Piona, né? Piona Yandequeri, Alcoabeté, Ecobé Yandequeri, Itcherera Carolina, falar um pouquinho na minha língua, um pouquinho em português. Então, eu sou Carolina, né, Potiguara, professora de História. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Tem até amigos meus aí que trabalharam comigo aí na pesquisa, que são da História também, professor Marcelo. Muito obrigada. Então, agradecer a professora Diná, né, o trabalho da professora Diná, que ela traz essa questão da arquitetura transcultural, né, essa questão da transculturalidade. Diná, na verdade, assim, essa minha formação acadêmica, né, eu sou indígena do estado da Paraíba, e meus pais, né, moram aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a minha avó tinha um sonho muito grande que eu estudasse, mas só que a minha tradição indígena, das mulheres indígenas, não é de estudar, de frequentar a universidade, meios acadêmicos, né? E aí, porém, uma luta, né, de reivindicação, de processos de demarcação de território, né, demarcação de identidade, me impulsionou a vir para a cidade, né, Niterói, para a UF, estudar. E Diná, antropóloga, né, trabalha com os povos indígenas há muitos anos. Obrigado. Ela incentivou nós indígenas a ir para os espaços acadêmicos e desenvolver uma escrita, né, uma escrita mais uma escrita mais intelectualizada, né, pensar pensar de forma um pouco distante, né, da nossa realidade vivida, nós indígenas, nosso território, nossas identidades. E aí assim, a minha formação do que eu sou hoje, eu agradeço a Diná, né? Por exemplo, no Maquinho, né, o projeto do Maquinho, MAC Niterói, a comissão xinguana, com o apoio do Jacques Paulin, da Universidade de Paris 8, né, que estava lá na França pensando sobre essa questão da transculturalidade, nós indígenas aqui fazendo movimentos de retomada e indo para os centros urbanos, reivindicar estudo nas universidades,
empregabilidade, reivindicar essa questão institucional que nós não tínhamos, né? É algo recente na nossa história indígena, a institucionalização, a nossa presença, nosso lugar de fala, né, no meio social, urbano. Então, para mim, foi muito difícil, mas eu consegui, e Diná me ajudou, né, porque eu sou artesã, eu sou rural, de meio rural, né? A gente tem o manejo da mandioca, da pesca, do artesanato. Nós temos outras tradições também, espirituais também, né? Do nosso sagrado, dos nossos encantos. Então, a alma indígena estava sendo retomada aqui no território urbano carioca, com a aldeia Maracanã, né? A política de cotas, política afirmativa de cotas, a presença dos indígenas nas universidades. E aí, então, a gente ali indo para Brasília, né? E aí, então, nesse movimento de retomada, o Jacques Paulin, Diná, né? Diná, ela agregou, né, os indígenas daqui e instrumentalizou nós, indígenas, a escrever, a pensar sobre territórios indígenas ancestrais. Que território, que é isso, né? O indígena, ele vive, o que quer dizer essa busca da ancestralidade, vivenciar a ancestralidade, um território indígena ancestral, a gente acordando a alma ancestral desse território. Então, Potiguara, Guajajara, Puri, Guarani, entre outros, né, muitas outras etnias indígenas que estavam lá, né, isoladas, sem poder falar, escrever. E a gente foi, então, retomando, e Diná foi acordando essa alma, né, que a gente chama de Nhenhen, Nhenhen, né, Nhenhen. Inclusive, Nhenhen vem desse verbo, né, que é do tupi, do meu povo, Nhenhen, que é a alma, né, acordar a alma. Então, a gente foi acordar, literalmente, né, a alma desse território aqui, urbano, reivindicar um museu vivo, um museu com a presença indígena. E aí, então, a gente foi pensar em como fazer isso, com quem, né? Para nós é muito difícil esse processo de institucionalização. Nós, indígenas, somos bilíngue, né? Língua indígena, língua materna, e o português, a língua portuguesa para nós é o português com sotaques regionais, né? O Brasil é diverso, e é diverso também de maneira linguística, né? Nós somos 305 povos, 274 línguas que estão catalogadas pelo Instituto IBGE, 180 considerando falantes vivos, né? Porque tem línguas que existem, mas ela não tem uma vitalidade. E aí, então, nesse processo de retomada, nessa escrita, né, nesse movimento de inclusão social, a Diná, então, fala, então vamos incluir através da arte, né? Vamos levar esses museus, centros culturais, vamos falar através da arte. Por quê? Porque nós estávamos vivendo uma questão política, do estranhamento, né? Da não aceitação da presença indígena, que é uma questão colonial que a gente vive até hoje, né? Por conta da história indígena, né? Colonizadora. E aí eu produzi alguns filmes, produzi o Viver Lunar com a Globoplay, agora recentemente, falando da cosmovisão tupi-guarani, a cosmovisão dos pajés. Está ali também falando sobre as línguas indígenas, né? E, enfim, agradecer muito. O retorno da Arara Amarela. E aí a gente falou de um território ancestral que tinha uma mitologia ali presente. Nós indígenas,
tomamos a iniciativa de pesquisar, do nosso modo, escavar, né, com os nossos pajés, as lideranças, e a gente descobriu que aquele nome, Maracanã, trazia uma ancestralidade, um significado, havia uma semântica ali, e havia um mito criador. E aí a gente descobriu que era o ninho sagrado de pássaros, o pássaro da arara amarela, né? o Maracanã, na verdade, Maracanã, né? Maracanã. E aí, então, a gente criou um filme, né, que fala sobre o Maracanã, né, o retorno da arara amarela, que é esse processo de retomada, de migração dos povos indígenas do Nordeste, do Amazonas, do Xingu, do sul do Brasil, né, os Guarani também, processo de retomada e em busca do meio urbano, do espaço urbano, da presença urbana, do lugar de fala institucional, de uma escrita indígena, né, mais contemporânea. Né? Isso é muito bom estudar, ler sobre a escrita indígena. Hoje está bem bacana. E Diná, ela impulsiona, né? Ela motiva através da pesquisa. E aí, nessa minha andança, nessa minha trajetória, eu fui convidada para ir para os Estados Unidos. E aí fui para lá pesquisar também línguas indígenas, documentar, né? Que o desejo era documentar, registrar, porque não há muitos registros de nós, povos indígenas, né? dos nossos próprios materiais, do nosso próprio território, enfim, do nosso protagonismo. Então, agradecer esse projeto, esse trabalho, a presença de todos vocês. E aí o tempo já está chegando ao final, tá? Vou fazer um canto homenageando todos esses guerreiros, né, que trabalharam, né, Sapaim, Tucano, Diná. Não pode usar microfone. Voando. Quem quiser bater palma, tá? Participar. Yatiate, hoa, oya, auke aka, ostona oke, yeflike. Ostona oke, yeflike. Yatiate, hoa, oya. Yatiate, hoa, oya, auke aka, ostona oke, yeflike. Ostona oke, yeflike. Uma licença aqui ao dono do maracá, né? Homenagem às mulheres indígenas. Ikatua rituene tuna paraiate. Azururaruene tuna para. He, a, he, 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 a, he. A nossa memória ancestral, né? Ikatua rituene tuna paraiate. Memória de todos os ancestrais. Azururaruene tanatara. He, a, he, 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 a, he. E a trilha sonora do filme Viver Lunar. Vou cantar um pouquinho. Querem ouvir? Que é a trilha sonora do Viver Lunar, está disponível na Globoplay. E no próximo filme, que é A Cidade do Rio de Janeiro, do Wagner Assis, que vai narrar com os professores da UF, com a Regina Celestino, vai estrear em breve, que narra toda essa trajetória do período colonial até os dias de hoje, através de narrativas, de imagens,
reconstrução, né, do território. A cidade do Rio de Janeiro, do Wagner de Assis, também a presença do Heriberto Leão, ator. Em breve também a gente está numa reescrita, uma montagem, uma reescrita de Macunaíma, o mito amazônico, né? Macunaíma, que o Oswald de Andrade, né, depois interpretou, né, nas palavras ali do movimento antropofágico, né? E a gente fez uma releitura e será exibido, né, nas telas de cinema com Bruno Gagliasso e Letícia Spiller e um elenco também francês, os indígenas brasileiros. Então, em breve, leiam e releiam Macunaíma e busquem, né, esses mitos de criação que são tupi-guarani e que estão sendo retomados, né, na literatura. É muito bacana contar para as crianças, né, para os jovens. Então, a trilha sonora do filme. I call to Ipu, we are Perupi. I call to Ipu, we are Perupi. Ha he ha he ha he he ha he he ha he he ha he. We do, we are Perupi. We do, we are Perupi. Ha he ha he ha he he ha he he ha he he ha he. Ha he ha he ha he he ha he he ha he he ha he.